pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e já estou aqui para mais uma aula de matemática. Assistiram uma aula super interessante, né, com a professora Abigail, falando sobre refacção textual, falando um pouco sobre as palavras, né? Inclusive ela citou até os sinônimos, falou um pouco dos significados das palavras. Bom, isso em matemática também funciona de algumas formas, tá? E eu vou explicar um pouquinho para vocês. Tá vendo que eu fico atenta às aulas? Porque hoje eu vou fazer um comentário em relação a isso na nossa aula. O nosso tema de hoje é multiplicação e divisão. A gente vai conversar um pouco sobre as estratégias e cálculos quando a gente fala dessas operações, né? Por que a senhora está dizendo isso, professora? Bom, vocês sabem que para tudo que a gente faz, né, qualquer tipo de atividade que a gente envolva número, as operações matemáticas elas são fundamentais. Mas por que isso acontece? Como a gente faz para fazer, por exemplo, contagens de forma diferenciada? Como é que a gente faz para calcular determinados valores? A gente vai entender um pouco sobre isso. Você pode também dar uma olhada no seu material do Aprender Sempre. A gente está se baseando bastante nele, que é para estar... você aprende daí sobre o Aprender Sempre e a gente também dá uma reforçada, tá? Professora, a senhora já falou de multiplicação e divisão e vou continuar falando até o final do ano, porque é o tipo de assunto que precisa ser retomado, assim como os outros, tá? Então não estranhe. Professora, a senhora já deu aula de multiplicação várias vezes e vou dar mais aulas sobre isso, porque quando a gente fala de matemática, a gente não tem como falar do assunto uma única vez, porque às vezes você não consegue entender na primeira e você entende na segunda, sem contar que existem muitas pessoas novas que ainda não acompanharam a aula, tá? Então eu espero que vocês que já assistiram a aula sobre isso, interajam ainda mais, respondam às atividades e me ajudem, claro, porque eu amo quando vocês mandam mensagem para mim. E aproveitando, eu vou chamar a professora Abigail Viana, que vai ficar na interação, né? Estou aqui. E aí? Bom dia. Estão aqui, viu? Tomaram aguinha e voltaram para a aula. Estão apostos. E tem gente nova por aqui, viu? Espartaco, que nome legal, Olha! Né? Nome forte. Então, bem-vindo, Espartaco. Muito bom ter você aqui. Está o Laílson, a Ana, Pedro, claro. Eu não preciso nem citar que Pedro está na aula, né? Porque é queridinho, não é o queridinho, não é porque a gente sabe que ele gosta de matemática, então ele está sempre por aqui, né? Mas todos são muito bem-vindos, somos muito felizes, como fizeram na de português, façam na de matemática, participem, perguntem à professora, olha, sabidinha ela, pergunte que ela vai saber lhe responder, pode ter certeza. É isso mesmo, eu já fico esperando a mensagem de vocês, né? Eu amo quando vocês participam, interagem comigo. Na interpretação de Libras, Bruno, além de intérprete, também é aluno do 5º ano, tá certo? Vocês pensam que ele não está atento? Ele responde os desafios, ele sempre está atento às aulas. Então, além de intérprete, veja que equipe maravilhosa que a gente tem aqui. Tudo para garantir uma aula de qualidade para você, né? Então, Bruno está aqui para garantir a acessibilidade, garantir que mais pessoas consigam acessar, né? Consigam assistir, participar das nossas aulas. E eu fico muito feliz da gente poder chegar até você. Não perde. Professora, a senhora disse para eu não perder a aula, mas eu vou assistir por onde? Você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife? Não acredito. Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Você já pode baixar e começar a interagir comigo. É rápido, muito fácil de fazer. Professora, eu não consegui baixar o aplicativo. Existe outra forma? Claro que sim. Você pode ir no canal 22.3, TV Nova Nordeste. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. A partir das 8h30, a gente já se encontra por aqui, certo? Existe outra forma, professora? Claro que sim. Você pode ir lá no YouTube,
canal Educa Recife. Essas aulas vão estar disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser. Então não tem desculpa. Acesse qualquer um desses canais e acompanha as aulas do Educa Recife. A gente vai falar de contagem hoje. Eu vou focar em multiplicação e divisão, mas o processo de contagem, ele é algo que envolve todas as operações, né? Cotidianamente, a gente utiliza, estou falando de números, né? Quando eu me refiro a números, é impossível a gente não pensar em operações matemáticas, em contagens, em formas de fazer, né, essas contagens. A gente sabe que os algarismos, eles são capazes de formar números das diversas grandezas, maiores, menores. Eu posso conseguir, por exemplo, contar a quantidade desse lápis facilmente na nossa aula. Eita, professora, é mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu consigo contar todos, certo? Aqui eu posso tirar todos e contar. Mas será que eu conseguiria contar todos os lápis de uma seção da papelaria? Se eu tivesse numa estante várias caixas de hidrocor, seria viável eu pegar cada caixa, tirar lápis por lápis e contar? Com certeza não. O mais adequado seria eu utilizar as operações matemáticas. Como assim? Eu tenho 20 caixas de hidrocor e cada caixa tem 12. Como é que a gente vai fazer isso? Multiplicação. Eita, professora, eu preciso dividir a quantidade de livros da estante da biblioteca da minha escola. E quantos livros tem? Professora, tem uns 500 livros. Será que seria viável eu contar livro por livro, ficar um para você, um para mim, um nessa estante, um nessa? Será? Não, né? Para isso, a gente utiliza as operações matemáticas. No dia a dia, estamos acostumados a fazer contagens diretas, como por exemplo, faltam quantos dias para o início de nossas férias? De quantas maneiras podemos combinar roupas diferentes? Quantos são os resultados possíveis? Em outras situações, entretanto, a enumeração torna-se muito trabalhosa ou, por vezes, impraticável. Foi o que eu acabei de falar. Existem situações onde a contagem simples ela não vai ajudar a gente. Porque, se os números forem muito grandes, passaremos muito tempo fazendo essa contagem. Por isso que a gente utiliza as operações ou então algumas estratégias, né? Por isso, utilizamos as operações aritméticas. Dependendo da situação, podemos usar até mais de uma delas. Aqui eu citei esse comentário porque numa divisão, por exemplo, eu utilizo mais de uma operação, né? Eu utilizo multiplicação, utilizo a divisão como um todo e utilizo a subtração, certo? Então, dependendo da situação, eu posso utilizar várias operações matemáticas. Para uma situação de contagem, por exemplo, antes da gente entrar em multiplicação, que será a primeira, eu posso trabalhar essa contagem a partir de agrupamentos, por exemplo. Eu posso dividir esses lápis de 3 em 3. Aí eu vou fazer uma contagem aí. Vou botar mais 3 para ficar bonitinho. Ó. Eu fiz um agrupamento aqui e a partir dele eu vou poder fazer algum tipo de contagem, certo? 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12, com mais 3, 15. Consegui fazer essa contagem? Com certeza. Fácil demais, não é isso? Poderia continuar com os meus lápis? Poderia. Até esses 15, até se aumentasse um pouco a quantidade de lápis, vocês conseguiriam fazer tranquilamente.
Mas se, por um exemplo, eu tivesse a quantidade de lápis que eu falei, da estante da papelaria, se eu tivesse 12 caixas com 12 lápis em cada caixa, qual seria o mais recomendado? Certamente uma multiplicação, e eu te mostro por quê. Numa multiplicação, eu consigo fazer essa adição de forma simplificada. Aqui nesses lápis eu poderia fazer o seguinte: eu posso dizer que eu tenho 5 grupos de 3 lápis. 5 grupos de 3 lápis. Numa multiplicação resolveria de forma simples. 5 grupos vezes 3, 15 lápis. 3, 6, 9, 12, 15. E aí, facilitou ou não? Com certeza, né? A gente trabalhar as operações matemáticas, a gente saber como funcionam essas operações, facilita muito. A gente aprendeu a princípio a questão da adição, né? Que são, a gente vai adicionando uma parcela à outra. E essas parcelas, elas podem ser iguais ou diferentes. Eu posso fazer numa adição 35 mais 50, 85. Ok, fiz a minha adição. A adição está muito ligada à multiplicação, com uma diferença. Na multiplicação, os números, eles precisam estar na mesma quantidade, como eu fiz aqui na mesa para vocês. Multiplicação é uma adição sucessiva de valores iguais. As minhas parcelas, quando eu falo de multiplicação, elas precisam ser iguais. Isso é muito importante, tá? É uma operação muito semelhante à adição, mas, no caso, se eu for fazer a partir de uma multiplicação, uma adição, as minhas parcelas precisam estar iguais, como estavam os grupos de lápis. Eu tinha 5 grupos de lápis, cada um com 3. Tinham a mesma quantidade. Se nesse caso, se na situação as minhas parcelas forem iguais, eu posso resolver tranquilamente com uma multiplicação, beleza? E é nela que a gente vai entrar agora. Aqui, por exemplo, eu tenho uma situação de contagem, como eu fiz, de possibilidade, né? Eu fiz a contagem dos lápis para vocês e agora eu já vou fazer outro tipo de contagem, de forma diferenciada, para vocês verem o quanto as operações nos ajudam. Eu tenho 2 bermudas aqui, quinto ano, e tenho 3 camisas, certo? Eu queria que vocês me dissessem como é que a gente poderia fazer essas combinações. Por exemplo, eu quero fazer as combinações com a bermuda cinza. Tem uma bermuda cinza e 3 camisas diferentes. Quantas roupas eu posso montar a partir dessa combinação aqui? Quantas? Como é que a gente poderia fazer isso? Será que só juntando, eita, eu vou usar a bermuda cinza com a blusa, com a camisa preta. Depois eu vou usar a bermuda cinza com a camisa branca. Depois eu vou usar a bermuda cinza com a camisa vermelha. Pode ser assim? Claro que pode, isso é uma estratégia. Você pode utilizar, quando se fala de números, você pode utilizar diversas estratégias, mas o ideal é que você encontre uma que seja mais rápida, né? Que você consiga resolver com mais tranquilidade. Nesse caso aqui eu posso fazer, ó, eu tenho aqui as combinações, ó. Vamos primeiro fazer com a bermuda cinza. Vou usar a bermuda cinza com a camisa preta. Depois eu vou usar a bermuda cinza com a camisa branca. E depois eu vou usar a bermuda cinza com a camisa vermelha. Eu tenho quantas combinações aí? Diz pra mim. 1,
2, 3. Mas eu tenho a outra bermuda. Eu tenho a bermuda amarela, não é isso? Que eu vou fazer as mesmas combinações. Eu vou pegar a bermuda amarela e vou fazer as minhas combinações. Olha aí. Temos comentários aí, eles professora? Estão respondendo, viu? Eliá, Biana, Emanuele, todos respondendo 3. Tem um dos Pedros que está doente, por isso que não foi à escola, ele está com febre. E até nisso o Educa Recife ajuda, né? Hein? Tá tem uma aqui que mandou, ela mandou um beijo. É porque as mensagens vão chegando, gente, aí ela vai subindo. Mas teve aqui, pronto, foi o próprio Pedro, ele mandou um abraço para a professora Rose, da escola Professor Herbert de Souza. Então, um beijão aí para você, Rose. Então, responderam certo, são 3 possibilidades, né? Cada bermuda, ela pode proporcionar 3 combinações, não é isso? Não foi isso que a gente viu aqui na imagem? Eu tenho a bermuda e tenho 3 camisas diferentes. Na outra bermuda, que é a amarela, 3 combinações diferentes. Consegui encontrar minhas combinações? Consegui, claro. Eu consegui encontrar 6 possibilidades, 6 looks, 6 estilos diferentes. Beleza? Mas eu consigo fazer isso de uma forma mais rápida, mais fácil. Claro que se você tem uma quantidade pequena quanto essa, você não precisa necessariamente utilizar uma operação matemática. Mas se os números forem maiores, quando eu trabalho essa questão de operações com vocês, é prevendo exatamente isso, que as quantidades podem variar. Eu posso ter um número pequeno e resolver de forma mais simples, mas em outros momentos eu vou precisar utilizar as operações. Eu encontrei as 6 possibilidades fazendo um desenho como esse. Isso, inclusive, você pode fazer até na sala de aula, no seu caderno. Eita, é errado de jeito nenhum. O importante é encontrar o resultado, né? O importante é que a resposta esteja correta, tá bom? O que a gente trabalha são as estratégias e as formas de calcular. E aqui eu vou usar uma multiplicação que vai resolver com uma linha essa questão das roupas. Ó. Eu tenho aqui as minhas possibilidades, a princípio, né? A bermuda cinza, a bermuda amarela e as 3 camisas. Eu utilizo uma multiplicação simples aí. As 2 bermudas vezes as 3. 6 possibilidades. Não preciso fazer o desenho. Ah, professora, mas eu só sei fazer multiplicação com os palitinhos. É errado? De jeito nenhum. Você não está errado. A gente só trabalha outras estratégias, tá? Então, não se preocupa. Quando tiver questões que você não sabe, principalmente em prova externa, hein? Eita, professora, eu não sei muito. Utilize estratégias diferentes, desde que você consiga chegar no resultado, tá? Claro que se eu estou falando de operação aritmética, se eu estou falando de multiplicação, você vai responder para mim com multiplicação. Se eu estou falando de divisão, você vai responder com divisão. Mas numa prova externa, por exemplo, o que importa é chegar ao resultado. Tranquilo até aí? Vamos continuar. A multiplicação é uma dentre as 4 operações básicas da matemática. Conhecemos como multiplicação a soma sucessiva de um número por ele mesmo. É isso que eu estava falando para vocês. Para eu conseguir fazer uma multiplicação, as minhas parcelas elas precisam ser iguais. Tranquilo? E a gente já vai imediatamente para as nossas questões. Eu tenho várias e eu acho que eu tenho um pouco de tempo ainda. No teatro, 4 fileiras com 10 cadeiras cada foram separadas para o 5º ano assistir à apresentação da Turma da Joaquina. Eita, já ouviram falar na Turma da Joaquina? De vez em quando ela está por aqui. Quantos alunos irão ocupar as cadeiras disponibilizadas para a apresentação? Eu poderia simplesmente contar as cadeiras? Posso, mas duraria um tempinho, né?
E aí, professora? Não vai durar tempinho, porque o Pedro já respondeu. Já respondeu. Ele disse que a resposta é a letra C, 40. Laura também disse. 40. Fizeram a partir de contagem ou fizeram uma multiplicação? Responde para mim aí no chat. Eu quero saber. Vocês estão corretos. Vocês estão corretos. O que eu fiz aqui foi a partir de uma multiplicação. Eu peguei as 10 cadeiras vezes as 4 fileiras e encontramos 40. 40 cadeiras. Laura te respondeu, ela disse multiplicação. 40 alunos, perdão. Ela disse multiplicação. Eu achei também que fosse, né? Que foram tão rápidos que Muito se fosse rápidos, contar, né? não ia demorar. Por isso que eu recomendo sempre, treinem as operações matemáticas, porque os resultados eles vão ser encontrados muito mais fáceis, de forma muito mais fácil. Ó, 10 vezes 4, 40. Ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 40. 40 alunos irão ocupar as cadeiras disponibilizadas para a apresentação. Facinho, né? Treina bastante em casa essa questão. A lanchonete utiliza 5 litros de leite para fazer o café com leite todos os dias. Quantos litros de leite serão utilizados no mês de maio? E agora? Como é que a gente faz isso aí? A gente vai contar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Você sabe quantos dias tem o mês de maio? Quantos dias tem o mês de maio? Para quem não sabe, maio tem 31 dias. Imagina se eu ficasse 5 mais 5 mais 5, ou então desenhasse uma garrafa de leite para cada dia, 31 vezes. Em algum momento você se confundiria, né? Por isso que a gente também vai utilizar aqui uma multiplicação, ó. 31 dias de maio vezes os 5 litros que são consumidos por dia. Fácil demais. Continha de padaria. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 5, 15. No total foram 155 litros de leite no mês de maio. E aí, professora? Antes de aparecer na tela ali já apareceu para mim aqui, Shirlane, Laura, 155. Vocês estão atentos, hein? Daqui a pouco vocês que vão lançar as operações para eu responder aqui na sala. E eu vou amar. Confesso que eu gosto muito quando vocês acertam as questões. E a resposta é a letra B, 155 litros. Facinho, né? Vamos para mais uma. A ideia é ser fácil mesmo. Na medida que o tempo for passando, a gente vai aumentando o nível. Henrique foi ao sítio e levou 20 sacos de ração para os animais na segunda. Na terça, ele levou o triplo e na quarta foi o quádruplo. Quantos sacos de ração levou ao todo nesses dias? Na segunda, na terça e na quarta. Só que ele disse uma coisa aqui. Ele disse que na terça levou o triplo e na quarta levou o quádruplo. O que é isso? O que é isso? Quando a gente fala de dobro, de triplo, de quádruplo. Isso são termos utilizados, minha gente, para a gente dizer que quando eu falo de dobro, eu estou dizendo que eu vou aumentar o meu valor em 2 vezes. E quando eu falo triplo, 3 vezes. Eu quero dizer que eu vou ter que multiplicar, no caso do triplo, 3 vezes a quantidade de sacos. E no caso da quarta, que é o quádruplo, eu vou ter que multiplicar vezes 4. Então, eu vou ser bem rapidinha, né? Ó, o triplo, 3 vezes, o quádruplo, 4 vezes. É importante, porque existem questões que eles usam esses termos e vocês precisam saber o que significa. Nesse caso aqui, na terça foram 60 sacos e na quarta 80. Feito isso, a gente só vai precisar somar. Henrique
levou 160 sacos nesses dias. Fácil demais, minha gente. Tem a do molho de tomate, essa é continha de padaria, ó. As latas de molho de tomate vêm em pacotes de 20. Quantas latas tem? 4 pacotes. 20 vezes 4, 80 latas. Fácil demais, né? Aí aqui a gente tem a divisão, que aí a gente vai conversar um pouco mais, vai ter mais uma aula sobre divisão. Eu vou mostrar o método principal, né? Que é onde a gente divide em partes iguais as quantidades. É como se eu tivesse o meu total de lápis aqui e precisasse dividir para mim e para a professora Abigail. Nesse caso, seria uma divisão assim. Eu tenho a mesma quantidade que ela. Se eu tenho 6 lápis e divido por 2, 3 lápis para cada uma. Método da chave, a gente já estudou aqui. Antes de encerrar, né, porque já está na hora de eu ir, eu vou colocar um probleminha para vocês. Em uma biblioteca, há 75 livros para serem distribuídos igualmente entre 5 prateleiras. Quantos livros serão colocados em cada uma? Foi a questão que eu disse para vocês. Existem situações onde a gente não vai poder fazer o que eu fiz na mesa. A gente vai precisar de uma operação matemática. Nesse caso, na divisão, a gente utiliza o método da chave, onde eu vou fazer as minhas divisões e encontrar os meus resultados. Nesse caso aqui, foram 15 livros em cada prateleira. Eu prometo que vou trabalhar de forma específica cada uma dessas operações, tá? Para que você fique atento, fique esperto sobre elas. Divisão eu sei que é mais complicado, mas eu vou fazer uma aula só de divisão para a gente treinar bastante. Bom, eu vou agradecer a professora Abigail Viana, né? Interagiram demais, né? O tempo que sempre é curto, né? Bastante resposta aqui. Eu não falei, pessoal, porque eu vi que estava certo, para não interromper a professora. Só quero chamar a atenção do 5º ano, está indo embora para uma coisinha. Repararam que ela sempre diz que é continha de padaria? Por que será, hein? Fica aí a dúvida. Próxima aula a gente responde. É isso, pessoal. Por hoje, a aula vai ficar por aqui, mas eu conto com a tua participação numa próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.